Aqui no Brasil, setores do empresariado começam a discutir medidas para proteger, ao mesmo tempo, a saúde e o mercado. E gentilmente nos atende agora, para falar mais sobre isso, o empresário, ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo. Como vai o senhor? Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, houve uma grande discussão nas últimas semanas sobre a postura do governo, leia-se Jair Bolsonaro, especificamente Palácio do Planalto, ao contrário do que prega o Ministério da Saúde, justamente seguindo orientações da OMS. Eu pergunto primeiro para o senhor, a postura do governo nesse momento, inclusive com troca de slogan, de campanha, o senhor acha que é uma posição que está adequada, está sendo alinhada a cada dia com os preceitos da OMS? Não, o presidente, na verdade, no pronunciamento até que fez na semana passada, no meu entender, foi muito equivocado e irresponsável, né? Porque ele não deu a sinalização de como é grave o fato do coronavírus, não existe um remédio no curto prazo, o isolamento é fundamental, até para a gente não ter um congestionamento nos postos de atendimento, nos hospitais, na saúde, e faltou essa sinalização não só no discurso como na prática. Aparentemente, essa semana, no discurso que ele fez agora, ele se mostrou um pouco mais alinhado com o que tem pregado o OMS e o próprio ministro da Saúde, que tem feito um excelente trabalho, né? Então, eu espero que ele vá nessa linha e se alie ao que tem feito, inclusive, os próprios governadores, né? Na verdade, a política do isolamento e a gente buscar resolver o problema da economia de outra forma. No meu entender, hoje você partir para um tipo diferente de isolamento ou liberar a população, você não vai necessariamente reativar a economia. As pessoas estão vendo aí o que está acontecendo no resto do mundo, a quantidade de mortes, os casos crescendo de forma exponencial. Então, precisamos fazer medidas específicas para as empresas, principalmente para os cidadãos que estão mais desprotegidos, mas não é via o fim do isolamento ou mesmo um relaxamento que vai fazer com que a situação melhore. Pelo contrário, né? Esse é o momento da gente ser duro, de fato, ficar em quarentena quem puder, obviamente, para tentar minimizar a crise, tanto nos seus efeitos quanto no prazo. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, João. Há controvérsias em relação à eficácia desse isolamento, apesar de que há um consenso, perto de um consenso, de que é melhor do que a alternativa nesse primeiro momento, né? Mas Nova York está um caos mesmo com isolamento, a Alemanha parece que também teve muito caso. Mas a pergunta que eu te faço é outra. Você acha que está havendo muito oportunismo também do outro lado? Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador de São Paulo, João Dória, os três adotaram uma narrativa que a preocupação com a economia nesse momento é basicamente coisa de empresário ganancioso, gente preocupada com queda em bolsa, e a gente sabe que não é isso. A realidade do Brasil aí tem milhões de pessoas que precisam trabalhar, o Estado não produz riqueza, a gente como liberal entende bem isso, né? Num momento de pânico a gente entende a emergência de suprir isso, mas em algum momento precisa começar a debater sério, ainda mais adaptando para a realidade brasileira, a necessidade de trabalho. Você acha que está tendo muito aí oportunismo do outro lado também ou não? Rodrigo, bom dia. Eu acho que a gente deveria talvez mudar um pouco, a gente tem sempre falado na preocupação com a economia, né? Eu talvez agora falasse da preocupação que a gente precisa ter com o cidadão, e que ela tem as duas vertentes, tem a vertente da saúde e a vertente dele ter alimento, dele poder, na verdade, subsidiar o seu desenvolvimento agora, a sua subsistência, né? Então, eu acho que é oportuno, precisa ser falado, de fato, no que a gente deve fazer para a economia, mas no primeiro momento eu acho que o foco tem que ser o cidadão, e aí as medidas, não tem jeito, a medida tem que ser via assistência do governo e principalmente solidariedade das pessoas que podem. Eu acho que não dá para a gente imaginar agora, eu acho que seria totalmente sem sentido a gente imaginar que, se por acaso houvesse um relaxamento das medidas de quarentena, de isolamento, as pessoas iriam para a rua, voltar ao shopping, voltar ao cinema, ir para o bar, beber. Isso não vai acontecer, quer dizer, a economia já tomou um golpe por conta do vírus, não foi por conta da quarentena, né? Eu hoje, por acaso, estava lendo um dado aqui dos Estados Unidos, no dia 20 a 26 de agosto do ano passado, os cinemas, né, faturaram 204 milhões de dólares. Nessa semana, em 2020, faturaram 5 mil dólares. Essa é a realidade que o mundo está vivendo. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, mas
a gente deveria deixar de lado, e acho que voltando a esse seu ponto, eu acho que o presidente foi errado nisso, porque ele fomentou esse debate eleitoral. E aí, obviamente, alguns dos governadores que têm ambição políticas para 2022 usam isso como palanque também. E é muito ruim a gente cair nessa armadilha. A gente tem uma situação difícil, uma situação grave, a gente deveria estar olhando para frente, pensando nas soluções e deixando de lado esse embate político, né? As pessoas às vezes ficam falando realmente, fazendo palanque, mas o presidente deveria ser, como líder máximo da nação, a dar o exemplo de que esquece 2022, vamos falar o que precisa ser feito e isolar as ações. Tem alguém que está trabalhando, tendo como prioridade o campo da saúde, que está com o Ministério da Saúde, e vamos pensar no lado da vida das pessoas. E aí, eu acho que a gente tem duas responsabilidades aí, né? Um, do lado político, o governo tem que fazer essas medidas de auxílio às empresas, essa questão do funcionalismo, até porque acho que a gente tem que pagar agora também por erros do passado, né? O governo brasileiro sempre se intrometeu tanto na vida das pessoas, tanto do lado empresarial quanto das pessoas físicas, que criou uma série de relações com muitas travas. Então, isso num momento de crise, onde falta flexibilidade, não tem jeito, o governo tem que entrar e ajudar. Agora, o principal e qual a sua avaliação em relação à atuação do ministro Paulo Guedes até agora? Eu teria só uma preocupação que a gente tem que ter cuidado aí, para estar ajudando as pessoas certas e depois de quem vai cobrar essa conta, porque normalmente no Brasil a gente já viu que a intervenção do Estado normalmente é para tirar do pobre e dar para o rico, né? E a gente não pode fazer isso agora. O Constantino perguntou para o senhor em relação à postura do ministro Paulo Guedes. Se o senhor quiser responder, por favor. Não, eu acho que o Paulo Guedes tem feito um bom trabalho. Obviamente, a gente sabe as dificuldades de implementação de algumas coisas no governo, a gente tem um nível de burocracia, toda a responsabilidade fiscal, tudo isso é importante, mas eu acho que as medidas estão na direção correta. De isenção de impostos, de auxílio às empresas. Eu acho que é importante o Banco Central ter uma ferramenta de poder atuar também no mercado de crédito diretamente, como acontece nos Estados Unidos, porque a gente tem o receio aí de a liquidez ficar empossada nos bancos e não chegar lá no tomador final. Então, acho que seria importante ter essa possibilidade, né? Mas acho que as medidas têm sido, boa parte delas, eu diria que a maioria, na direção correta. Estamos conversando com o empresário João Amoedo aqui na Jovem Pan. Pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. João, bom dia. Eu queria perguntar sobre a questão do fundão eleitoral, né? A gente sabe que o Partido Novo é um partido que briga bastante em relação a isso, e a gente viu que agora, na sexta-feira, está agendado aí uma votação em relação ao fundo eleitoral para verificar se a gente vai redirecionar esse recurso para a área da saúde ou não, uma discussão que, na minha avaliação, não deveria nem ser feita, né? É um pouco óbvio isso, mas no Brasil, infelizmente, a gente tem que discutir isso. Eu queria saber se, caso essa votação não seja favorável ao redirecionamento do fundão eleitoral, se o Partido Novo cogita entrar na justiça para que esse recurso possa ser encaminhado para a área da saúde. Bom dia, Paulo. Na verdade, a bancada do Novo apresentou uma emenda solicitando que tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral possa ser transferido para a saúde, para combate ao coronavírus. Só para a gente ter uma ideia, eu já estou mais afastado do Novo, mas assim, pelos números que eu me lembro, a gente tem alguma coisa como 35 milhões de reais de dinheiro público parado do fundo partidário. A gente até fez umas contas aqui, quer dizer, isso daria para comprar uns 500 respiradores, pelo menos aí uns 350 mil testes, e a intenção do partido sempre foi devolver esse dinheiro para o setor público, e nada mais interessante agora do que devolver para a saúde, né? Eu imagino, não estou mais no diretório, como vocês sabem, mas certamente é algo que está passando pela cabeça dos dirigentes do Novo, é tentar usar uma forma, uma medida para transferir isso para a saúde agora, até porque a gente está num momento de calamidade pública, né? Então acho que seria bastante razoável que o TSE flexibilizasse nesse momento a utilização desse dinheiro para atender as pessoas mais carentes, um dinheiro que no fundo está parado na conta, o Novo nunca usou para a sua manutenção, e seria muito bom nessa oportunidade poder ajudar, mesmo que tenha ainda muita coisa para ser feita, mas poder ajudar aqueles que estão precisando, né, a melhorar o quadro da saúde. Empresário João Amoedo, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom trabalho, voltaremos a nos falar. Um abraço. Outro, obrigado.